Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha só, como que você encontra as melhores zonas de oferta para você entrar vendido no day trade, ou então no swing trade, ou então qualquer modalidade de trade no mercado, para você pegar boas vendas, estar montando essas posições no ponto certo no gráfico, a partir de boas confirmações, ou então sem confirmação. Então vou mostrar para você quando que você busca uma confirmação, quando você não busca por uma confirmação e como que você encontra essas verdadeiras regiões de oferta para você montar vendas nos pontos certos, sem ficar queimando cartucho, entrando em cenários que não fazem tanto sentido assim, sem ficar errando o time toda hora. Muitas das vezes eu tenho certeza que você acerta o direcional do ativo, né? Você acerta que ele vai cair ou então que ele vai subir, mas você erra o time de entrada. O mercado normalmente te stop e depois ele vai e segue a seu favor. Isso é muito comum no mercado, isso é falta de time e o time vem sempre após as capturas de liquidez. Vou mostrar isso aqui para vocês e como que a gente identifica essas melhores regiões de oferta para montar boas vendas. Então bora começar com esse conteúdo. Deixa o dedo no like se você ainda não deixou, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora entender isso aqui sem enrolação. Olha só, pessoal, aqui a gente já tem uma venda muito alinhada, com um contexto muito forte. Aqui a gente trabalha com todos os mercados, esse aqui é o S&P 500, mas a gente trabalha com mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercados internacionais. Então assim, todos os ativos a gente faz o trabalho prático aqui dentro do nosso ambiente de prática e eu vou estar mostrando para vocês o antes e depois dessas operações 100% mapeadas com antecedência lá no time. Então aqui é um exemplo, vou passar em todos os gráficos aqui para vocês estarem entendendo como funciona e como que a gente identifica essas variadas zonas de oferta e quais são as características que elas têm em comum. Então aqui, por exemplo, a gente tem duas coisas extremamente importantes. Isso aqui é um tipo de confirmação. Por quê? Porque ele está dentro de uma zona de oferta grande, que é essa zona marcada, vou explicar ali para vocês. E ele também aqui no ponto de entrada tem uma zona de oferta para você clicar e pegar a operação dentro da confirmação. Então o mercado ele é fractal, que a gente chama, ou seja, existem vários tempos gráficos. Você navegando entre os tempos gráficos, você tem um entendimento muito maior e muito melhor do real interesse do preço. Isso faz total diferença, porque o mercado financeiro ele é feito de probabilidades, beleza? Então o mercado ele é feito de probabilidades. Logo, se tudo são probabilidades, quando você começa a alinhar tempos gráficos, as probabilidades começam a jogar muito mais a seu favor. A balança começa a pesar muito mais para o seu lado do que para o outro. Por quê? Porque você encontra no gráfico X a possibilidade de venda, no gráfico Y também naquele mesmo momento uma possibilidade de venda. E aí você encaixa com o outro gráfico e tem também uma possibilidade de venda. Está entendendo como você alinha as coisas e você identifica ali um cenário onde as probabilidades realmente jogam a seu favor para você arriscar um percentual da sua conta de trade, para estar vendo se aquele trade vai funcionar ou não? Percebe? É isso que você faz no mercado e muita gente não reflete sobre isso. Ou seja, tem que ser cenários que façam sentido e é o sentido das coisas que eu vou mostrar aqui para vocês nesse conteúdo. Então deixa o dedo no like, olha só. Aqui a gente tem exatamente isso aqui, pessoal. Uma zona de oferta grande. Eu estou no gráfico de 1 minuto, a gente está bem refinado aqui, que a gente chama, né? Gráfico bem pequeno. Se eu jogo lá no gráfico de 1 hora, olha o que eu vou encontrar ali naquela região maior de oferta, que é exatamente esse retângulo aqui marcado, é a nossa região de oferta marcada. Por que ela está marcada? Quais são as características para você encontrar isso aí no seu gráfico e entender que é uma boa zona de oferta? A gente tem duas características muito fortes aqui. A primeira, né, é a que a gente marca o último candle de alta antes de um movimento forte de baixa. Tem que ser um movimento forte. Por quê? Quando o preço faz uma movimentação forte, saindo de uma zona como essa, ou seja, ele está subindo, ele deixa o último candle de alta e ele faz um movimento forte para baixo, mostra que nesse nível de preço onde o ativo chegou, o nível de preço onde ele atingiu, tem uma qualidade de oferta ali. Ou seja, tem interesse de oferta naquele nível de preço. Por isso que ele bateu aqui em cima, ó, e entrou essa pressão de oferta. Se entrou essa pressão de oferta, a gente sabe que esse nível aqui é uma zona de oferta, tá entendendo? Para ser uma zona de oferta, tem que sair uma movimentação forte dela para quando o preço retornar nesse mesmo nível de preço que antes mostrou presença de oferta de qualidade, quando ele volta lá pela primeira vez, o que tem de acontecer? Isso aqui, ó. Olha a pressão do movimento aqui de baixo. Estou no gráfico de 1 hora, né? Mas lá no tempo gráfico menor você viu o trade sendo desenvolvido, que é aquele movimento lá naquela confirmação. Mas tudo começa aqui. Tá vendo? A gente tem essa pressão no movimento de baixa, todo o trade aqui desenvolvido nesse movimento de baixa, justamente na primeira vez que o ativo retornou na região que logo no seu desenvolvimento mostrou qualidade de oferta no nível de preço. Lembrando que o ativo ele é sempre cotado em preço, tá vendo? Todo o mercado é cotado em preço, então por isso que a gente fala que nesse nível de preço tem qualidade de oferta, tá entendendo? Então aqui a gente tem esse movimento. Esse movimento forte de baixa é um fator relevante. Se eu mostro aqui no desenho para vocês, está muito bem ilustrado isso que eu estou mostrando. Então, ó, o último candle de alta, antes do movimento forte de baixa, tá vendo? É uma zona de
order block, é uma região de oferta de verdade, é uma zona que realmente tem potencial ao seu favor. E aí, essa ineficiência é fator relevante e esse BMS é fator extremamente relevante para a gente estar visualizando. Então, tanto ineficiência quanto BMS são fatores para validar esse order block. A ineficiência, na verdade, ela é mais para trazer qualidade para a região. Então, quando tem uma ineficiência, eu vou explicar para vocês o que é isso, ela traz muita força, traz força para a região de order block, para a região de oferta. E o BMS é requisito essencial para a validação da zona. Então, vamos entender o que são essas duas coisas, começando pelo BMS. Vamos lá para aquele cenário no gráfico. Aqui a gente vai ter isso daqui, pessoal. Olha só, esse fundo aqui, tá vendo? É um fundo válido. Por que esse fundo é válido? Porque o preço deixou esse fundo nesse momento e ele veio subindo. Subindo e boom, renovou a máxima. A partir do momento que o preço renova a máxima, a partir desse movimento de alta, ele deixa um fundo aqui embaixo, que é um fundo válido. O preço fez 1, 2, 3, renovou a máxima no movimento de alta, ele valida o fundo. Isso é importante. Por quê? Porque esse fundo sendo válido, a partir do momento que o preço caiu e quebrou esse fundo, ele fez aqui um choque, que a gente chama, que é o change of character, né, que é a mudança de caráter, falando em português, bem claro. É a mudança de caráter dentro do Smart Money Concept. Isso é importante. Por quê? Porque a mudança de caráter, assim como o pivô, né, que é o BOS dentro do Smart Money, esse movimento de pivô aqui, ou para baixo, tá vendo? Renova a mínima, movimento de baixo. Isso tudo chama quebra de estrutura. Tanto esse movimento, ó, quebrou um fundo válido no movimento de baixa, quanto quando ele faz 1, 2, 3 e renova a máxima no movimento de alta. Todas essas quebras de topo, quebras de fundo, sempre que o mercado quebra um topo, quebra um fundo, ele está fazendo uma quebra de estrutura que a gente chama. E aí tem esse CHOCH, que é o choque que eu falei, tem o BOS, que é o que eu falei ali agora. Isso tudo são quebras de estrutura. Quando você junta essas duas que são quebras de estrutura de forma geral, você pode chamar elas de BMS. Você está querendo dizer sobre as duas. Você está querendo falar sobre quebra de estrutura de forma geral. Quebra um topo, quebra um fundo. Tudo são quebras de estrutura. Você acaba resumindo como BMS. É assim que são os termos de mercado, tá? Isso são só pequenos detalhes. O mais importante é você entender a anatomia do preço aqui. São só nomenclaturas, mas é legal de você estar já se familiarizando. Então ele vai, quebra esse fundo nesse movimento de baixo. Ele realiza aqui o BMS, que é a validação da zona aqui de cima. Valida o order block. Assim como valida esse topo aqui também, porque aqui em cima está cheio de stop loss. É uma zona de liquidez muito forte. Mas antes tem essa zona de oferta e se a gente tiver confirmações nela, é exatamente ali que você vai estar se interessando. Então esse aqui é o gráfico de 1 hora. Quando você joga lá no gráfico de 5 minutos, o que você visualiza aqui? Você visualiza um cenário que é muito interessante nesse movimento, pessoal. O preço vem andando de lado, tá vendo? Sempre que o ativo está andando de forma lateral, a gente vê isso frequentemente, né? O mercado ele anda cerca de 60%, às vezes 70% do tempo lateral e em torno de 40%, 30% em forma de tendência, né? Esse é um dado de mercado de fato. Então o preço andando de forma lateral, o que ele está fazendo? Ele está criando liquidez. Ele cria liquidez quando ele anda de lado, sim. Por quê? Porque o varejo, os traders comuns, eles se interessam demais no movimento de preço quando o ativo está andando de forma lateral. Eles se interessam muito por essa movimentação. Então aqui no time do Excelência Trade, a gente estava observando por isso. Olha só, posso abrir aqui no nosso ambiente de prática, que eu mando todas as oportunidades que eu estou de olho nos mercados com antecedência, né, para a gente fazer o trabalho prático ali diário, referente a todos os mercados, igual eu expliquei para vocês. Então eu faço análise de 18 ativos diferentes todos os dias, né, a gente mapeia todas as oportunidades possíveis, tudo com antecedência em vários e vários mercados. Então ali a gente estava observando por isso, olha só. Nem está marcada aquela região de order block, mas a gente já estava considerando uma zona de oferta e a limpa de liquidez ali em cima. Então ele fazendo a confirmação em cima daquele topo, é só você vender no teste que você tem aquele movimento de baixa que ocorreu. Então aqui já estava 100% mapeado com antecedência essa venda aqui que eu vou mostrar para vocês. Então olha lá, a gente tem a estrutura que eu acabei de mostrar ali, olha lá, é a mesma região. A gente tem um cenário aqui muito importante nessa criação de liquidez, nessa lateralização, que é o preço ficando muito mais na parte de baixo da estrutura do que na parte de cima. Tá vendo? Ele anda lateral nessas marcações. Porém, ele fica muito mais embaixo do que em cima. O varejo, igual eu estava comentando com vocês, os traders comuns, eles se interessam muito em ficar comprando e vendendo aqui dentro. Logo eles vendem aqui em cima, compram aqui embaixo, achando que eles estão fazendo um bom negócio. E aonde que ficam os stop loss desse pessoal? Aqui embaixo, aqui em cima. Então, em cima e embaixo dessas lateralizações, está cheio de stop loss, cheio de liquidez. É por isso que isso aqui se chama criação de liquidez, por conta disso.
o mercado vai frustrando muito esses operadores, porque o ativo não sai desse encaixotamento, né? Ele fica aqui dentro e os stop loss posicionados. Então, quando ele quebra aqui para cima, ele limpa muita liquidez. Só que tem um detalhe muito importante aqui nesse movimento. Percebe que ele fez a primeira limpa de liquidez nesse movimento. Ele visita em cima dos máximos nesse movimento e já pegou naquela região de oferta, já pegou naquele order block nesse ponto. E já gerou um trade aqui também. Só que por que aqui não é um bom negócio? Por conta da captura de liquidez ser sutil. Movimentos de captura de liquidez muito sutis assim, tá vendo como é que é pouquinho? Ele dá só uma visitada, beliscada, né? E já vem caindo. Isso aqui não é muito legal. Se você joga lá no 1 minuto pra gente refinar e encontrar um stop muito barato, né? E tá tendo um retorno muito alto para você conseguir trabalhar com risco e retorno bem alto e tá operando com muita tranquilidade, né? O stop barato e um retorno alto é essencial no mercado para você operar com calma, com tranquilidade, né? Isso é essencial. Então por isso que a gente vem lá de cima e vem refinando o cenário, porque aí o stop vai ficando bem barato, sendo que o raciocínio é de uma zona lá de 1 hora, tá vendo? Então você tem ali uma perspectiva de um movimento maior, só que com um stop muito micro, muito barato, né? Isso é muito importante. Então aqui ele até gerou uma venda, aliás, né? Ele quebra esse fundo nesse movimento de baixa e ele volta para um teste. Isso aqui é um choque da análise SMC, uma mudança de caráter, que é um movimento de confirmação pós-captura de liquidez. Então ele capturou a liquidez e fez essa mudança de caráter e tem uma venda aqui no teste. Só que é um cenário arriscado por conta dessa captura sutil. Então não estava de olho nesse cenário, a gente comentou lá no time que o ideal seria ele vir mais em cima, então ele tinha que vir mais em cima, a gente estava comentando ali depois desse estudo ali, né? No nosso ambiente a gente vai conversando sobre as movimentações, então ele vindo mais em cima, de fato ele veio, ele até gerou uma compra aqui, tá vendo? Para ir lá para cima, essa compra foi bem alinhada também, limpou liquidez embaixo dos fundos e desencadeou a movimentação, fez aqui a confirmação e tudo mais, mas vamos focar aqui na venda. Então ele busca realmente mais em cima, limpa a liquidez agora desse pequeno topo aqui, que é um topo de liquidez, sempre em cima de topos assim, tá cheio de stop loss também, e aqui a gente vai ter a nossa zona de oferta para ser mais preenchida, né, para o preço pegar aqui mais próximo dos 50% dela, que seria bem interessante. Então é o que ele faz, de fato ele vai lá em cima, faz essa movimentação, a gente pode puxar o RSI aqui, e olha o que você encontra quando você puxa o índice de força relativa. Isso daqui, pessoal, é interessante para você alinhar com essas técnicas, por quê? Porque você visualiza, a partir do índice de força relativa, se o preço está subindo com intenção. Então isso aqui marca a força relativa das pernadas. Você vê que o preço vem renovando máxima, tá vendo? Deixa uma máxima, renova a máxima. Isso no preço, é o que ele está te mostrando. Só que quando você olha no RSI, olha só isso aqui, a máxima, que é essa máxima. O preço renovou e o RSI não renovou a máxima. Isso significa que tem divergência aqui. Ou seja, a força relativa não está mais acompanhando a renovação de máxima dos preços. Isso aqui remete à fraqueza latente, oferta entrando em segundo plano na movimentação. E quando a oferta entra em segundo plano na movimentação, a gente sabe que preços mais baixos são muito prováveis. Só que você começa a alinhar as coisas, né? Pera aí. Ele está capturando liquidez em cima de topos, isso remete a quedas. Ele está pegando numa zona de 1 hora, né? Lá do gráfico de 1 hora, que é um tempo gráfico relativamente grande. Né? Intermediário ali, é um tempo gráfico com uma informação grande. Né? Não é um tempo gráfico pequenininho, é 1 hora, é uma zona de oferta forte. Lá do 1 hora, uma região realmente de oferta, que remete a quedas também, porque ele está pegando nela. E aí ele está divergente, a oferta está entrando em segundo plano, que remete a preços mais baixos também. Ou seja, um monte de coisa. Lembra que eu comecei o conteúdo falando com vocês, quando a gente vai reunindo as coisas, alinhando os tempos gráficos, as probabilidades, começam de fato a jogar a nosso favor? É exatamente o que está acontecendo aqui. Então a gente vê um negócio muito importante, que é a quebra desse fundo. Ó. Porque primeiro, a oferta ela entra em segundo plano. O preço subindo, mas com interesse de cair. Isso é a oferta em segundo plano. O preço está subindo, mas está com interesse de cair. Ele está induzindo, né? Induzindo que ele está querendo subir, mas na verdade está querendo cair. Ele faz uma dinâmica aqui no movimento de preço muito importante. Nessa alta, além da divergência, ele faz um negócio que chama antes subia forte, depois continua subindo, só que fraco. Olha só. Tá vendo esses candles aqui, esse movimento de impulsão? Mostram candles cheios, tá vendo? Mostra intencionalidade, mostra que é um movimento saudável de preço. Existem 3 tipos de movimentação, 3 tipos de movimento diferentes no mercado. O movimento saudável, que é exatamente esse aqui, ele remete à continuidade da movimentação. O movimento de relutância, que é parecido com esse daqui, que é um movimento mais xoxo, mais agarrado um pouco. E o movimento exagerado. O movimento exagerado é um pouco desse aqui, mais ou menos, tá vendo? Um movimento muito forte, muito exagerado.
Então esse movimento saudável, ele remete à continuidade. De fato, o preço corrigiu um pouquinho e deu continuidade. Só que a questão é que essa continuidade que ele deu foi mais fraca, foi mais relutante. Então, antes ele vinha subindo forte e depois ele veio perdendo força enquanto subia. E ele já mostra uma característica totalmente diferente nessa outra impulsão, que perdeu muita força. Isso alinhado com a divergência, alinhado com todo esse contexto, remete a quedas também. Só que o que a gente precisa para estar pegando uma venda bem convicta aqui? A gente precisa ver essa oferta entrando em primeiro plano agora. E ela entra quando a gente perde fundos válidos. Então aqui ele quebra esse fundo muito nítido, tá vendo? Porque o preço fez 1, 2, 3, renovou a máxima no movimento de alta. Então ele validou o fundo, lembra? Validou o fundo, na hora que ele quebra esse fundo nesse movimento de baixa, ó, bum, quebrou o fundo, a oferta mostrou presença em primeiro plano, alinhado com todo esse racional e contexto. Na hora que ele volta para o teste, você tem aqui a nossa zona de order block, nossa zona de oferta para você montar sua posição numa perspectiva mais micro. Mas olha lá, um candlezinho de alta, antes do movimento forte de baixa. Isso aqui é um FVOB que chama, tá? Porque ele não é o último candle de alta antes do movimento de baixa, mas ele é um candlezinho de alta no meio aqui da movimentação, numa zona líquida para venda, que é essa parte superior aqui dessa impulsão de baixa, tá vendo? A gente faz uma impulsão de baixa, quebra o fundo, os 50% de cima dessa impulsão é uma zona líquida de vendas. Se você tiver uma fair value que chama, né, uma espécie de zona de oferta, fair value e order block chama essa região aqui. Esses nomezinhos, pessoal, isso aqui você aprende com o tempo, mas não tem necessidade nenhuma de você gravar esses nomes. O mais importante é você entender onde que você compra, onde que você vende, como que funcionam as coisas e o porquê das coisas, né? Isso é o mais importante. Então, ele chega muito próximo dela e já desencadeia o movimento. Aqui tem um inside de trade muito grande, que é essa aproximação à zona que ele faz, tá vendo? Ele chega muito perto da região, mas ele não encosta nela e já desenvolve o trade. Sempre, pessoal, nunca queiram entrar exatamente na zona. Seu ponto de entrada é aqui, você sempre entra um pouco antes. Eu sempre falo isso com o time, todas as vezes. Isso quando o stop está fazendo sentido. Ou seja, faz sentido você entrar um pouco antes para você participar do movimento inevitavelmente, já que você mapeou toda essa possibilidade. E o stop está encaixando, ou seja, o stop está barato ainda. Se o stop está barato ainda, você entrar antes da região que você está marcando como ponto de entrada é muito adequado, porque muitas e muitas das vezes o preço chega pertinho da região, desenvolve e você acaba ficando chupando o dedo, né? É isso que acontece, porque você quer pegar certinho no ponto de entrada. Entra sempre antes quando o risco-retorno está alinhando, quando a gestão está alinhando, ou seja, quando o stop está barato, você pode entrar um pouco antes. Não só pode, como deve, é exatamente uma das recomendações mais importantes. Então aqui a gente teve esse cenário todo contextual, a zona de alvo é exatamente aqui nesses fundos de liquidez, ó. Fundos de liquidez são ótimos para alvo, lá exatamente ali. E esse movimento é exatamente uma confirmação nessa zona com um contexto todo muito forte estruturado. Agora, se a gente vir aqui em outros ativos, por exemplo, o mini dólar, né, que é o mercado aqui mais do Brasil, né, que é exatamente o mini índice, mini dólar. O mini índice também teve aqui uma compra muito forte ontem. Muito alinhado, uma venda ali em cima que a gente tinha mapeado essa região aqui também, uma compra aqui nesse ponto. Então tem vários contextos fortes aqui. Lá no nosso grupo do Telegram eu trouxe o racional disso tudo aqui, que não é o nosso ambiente de prática, né? Aqui é o nosso ambiente de prática diferente, é lá do treinamento Excelência Trade, mas a gente tem um grupo gratuito no Telegram, onde está cheio de conteúdo, estou sempre mandando lá vários conteúdos exclusivos. Ontem eu mandei um vídeo exclusivo lá para o pessoal, na verdade na quinta-feira, né, eu mandei, e a gente tem exatamente aqui isso tudo mapeado lá, bem bacana, vale a pena você participar, tá aí no link na descrição para você dar uma olhada. Mas gratuito, tá, pessoal? Só para complemento aqui do canal mesmo, vários conteúdos interessantes lá. E a gente tem essa zona aqui no mini dólar, esse trade foi muito bacana aqui no mini dólar, que é também uma zona de oferta, tá vendo? Então eu vou jogar no gráfico de 15 minutos e você vai visualizar que aqui a gente tem um negócio que é muito importante para você encontrar boas regiões de oferta, assim como boas regiões de demanda. Mas já que a gente está falando de oferta, vamos focar nelas aqui. Isso daqui, esse volume lateral, tá vendo? Isso aqui chama volume profile, ou então perfil de volume. Isso aqui é extremamente importante porque mostra as regiões no gráfico, os preços. Lembra que é tudo cotado em preço? Lembra que eu comecei falando sobre isso? Então mostra os níveis de preço onde a gente tem a maior concentração de volume negociado. Então essa informação é muito forte porque volume negociado significa liquidez. Então se a gente tem uma grande concentração de volume negociado e um nível de preço apontado por essa ferramenta aqui, você sabe que é uma zona de liquidez muito forte, é uma zona líquida muito forte. E o mercado vive numa constante busca por liquidez e ele respeita as zonas de liquidez muito bem, ele sente pressão nessas zonas, isso é muito bacana. Isso alinhado com uma regiãozinha de order block potencial fica muito interessante, que é
uma zona como essa. Então aqui no gráfico de 15 minutos do mini dólar, por exemplo, você vê esse candlezinho verde antes de um movimento mais forte de baixa e vem desencadeando todo esse movimento lá para baixo. Então aqui, pelo fato de ter essa POC em cima junto com essa região, a gente começa a ter aqui uma zona de oferta bem atrativa. Se não tivesse essa POC aqui em cima, eu não ia dar tanto valor assim para essa região, porque não está tão nítido assim, o movimento de baixa aqui nem está tão forte e tudo mais. Mas é uma região, chama um pouco de atenção, aí a POC dá em cima, você puxando de onde? Lá de cima do movimento até aqui embaixo. Você pega e faz, você puxa, ó, deixa eu mostrar de outra forma. Ó, se eu quiser puxar aqui, por exemplo, vou pegar daqui de baixo e vou colocar lá em cima, tá vendo? É exatamente isso aqui, ó, essa ferramenta aqui, ó, que eu estou passando o mouse, tá vendo? A última ali, ó, é muito importante. Então você puxa nas impulsões, por exemplo, você pode puxar nas lateralizações, tem algumas diversas formas de estar utilizando essa ferramenta que traz uma informação muito precisa e valiosa se tiver dentro de um contexto forte de mercado, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui a gente tem essa região de oferta forte, a gente tem um requisito essencial nesse movimento, que é a criação de liquidez antes do preço chegar nessa região. Lembra que naquele outro cenário a gente viu isso? O preço ficou andando de lado, criando liquidez antes de pegar na zona. Muito importante, porque fica induzindo os traders a comprarem e vender aqui antes da hora, para eles errarem o time, serem estopados, virarem liquidez, e aí sim o preço chegar na zona institucional de real interesse. Então aqui está acontecendo a mesma coisa, olha só. Ele vem andando de forma lateral, ele está criando a liquidez, induzindo os traders aqui a um monte de tomada de decisão errada, para depois ele vir no seu real interesse, que é a zona aqui em cima. Então é o que a gente está vendo, assim como tem outra zona lá em cima e tudo mais. Então a gente viu ele fazendo toda essa movimentação. Claro que ele vai gerando bons trades. Aqui teve uma compra boa, aqui teve uma venda boa, aqui teve uma compra boa, aqui teve uma venda boa. Tudo mapeado lá no time da Excelência Trade. E aí aqui a gente estava de olho também nessa configuração. Ó. Olha lá, a gente marcando essa região, tudo com antecedência. Então isso aqui ajuda demais, cara, você aprender a executar as coisas da forma correta, né? Lá no time, a gente faz todo o trabalho de mentoria, psicológico, mentalidade e todas as mentorias de técnicas e além da nossa parte prática durante o dia que a gente vai fazendo e eu vou passando todas essas oportunidades mapeadas. Então a gente teve ali aquele desenho, viram? Exatamente a confirmação naquela zona, foi o que ele fez. Se você joga lá no 1 minuto, ele buscou aquela região, fez aqui de forma micro exatamente essa configuração, olha aí. Fez exatamente a configuração de novo, de ficar andando de lado, criando liquidez antes de pegar na zona, tá vendo? Muito comum esse tipo de comportamento, que é a criação de liquidez antes de mitigar a região, essencial. E ele busca a zona, mitiga ela realmente, ou seja, mitigar é testar a zona, tá? Vem, quebra um fundo válido, tá vendo? No movimento de baixa, volta para o teste e a gente tem ali exatamente o seu ponto de entrada para surfar esse movimento de baixa. Mais de 20 pontos esse movimento de baixa aqui no dólar para esse trade até lá em cima, que são movimentos muito vantajosos. Então a gente teve essa movimentação aqui também, que foi um trade bem relevante nesse movimento. Depois ele veio subindo lá para cima, gerou algumas configurações aqui, que fez um movimento bem grande, inclusive um movimento bem bacana, mas esse aqui 100% previsível essa movimentação. Se você for puxar aqui em outro cenário, agora em criptomoedas, por exemplo, isso aqui ocorre em todos os mercados, tá vendo? A gente já tem uma configuração que não é com a mudança de caráter de confirmação, uma configuração aqui de entrada de risco, direto na região de oferta. Então aqui a zona de oferta, ela é exatamente essa daqui, ó. O candle de alta, tá vendo? Último candle de alta, antes do movimento forte de baixa, essa aqui está bem alinhada, porque é um movimento forte de baixa bem nítido, tá vendo? Tem ineficiências, lembra que a gente falou sobre a ineficiência? Então se você tiver ainda agora, eu vou te explicar o que seria essa ineficiência. Deixa o dedo no like, isso aqui é muito importante, porque mostra potencial participação institucional no movimento. Quando você encontra uma região de oferta e você presencia a possibilidade real de ter a participação institucional no movimento, faz total diferença, né? Então ele quebra esse fundo, ele faz aquele BMS para validação. E a ineficiência é isso aqui, ó. Tá vendo o candle verde ali? A gente tem um pavio nele, tá vendo? Vou marcar aquele pavio. Você marca o pavio e aqui você vai ver que o próximo pavio é só nesse aqui, tá vendo? O que a gente tem entre os pavios? A gente vê que eles não se encontram, tá vendo? Isso é importante. E no meio tem o quê? Esse candle cheio. Esse candle, ele até poderia ter algum tipo de pavio aqui, não tem problema, mas esse pavio anterior e esse pavio posterior, eles não podem se encontrar. Não pode ter encontro de pavios aqui, no meio tem que ter esse deslocamento mais veloz, esse deslocamento mais cheio. Isso aqui mostra que o preço se deslocou com muita ineficiência, com muita velocidade. Isso mostra potencial participação institucional. Isso aqui é um imbalance, isso aqui é um FVG, né? Tem vários nomes para isso aqui. E o mais importante dessa zona é que ela traz qualidade demais
pro order block estar logo aqui em cima, porque esse order block gerou esse movimento forte de baixo. Isso é essencial, pessoal. E aí, o que ele vai fazer aqui antes de pegar naquela região de oferta? Ele vai criar liquidez de novo, porque esse é um padrão de configuração do Smart Money que faz com que a região seja respeitada de fato e as probabilidades jogam ao seu favor. Então ele vem criando liquidez novamente, faz aqui uma resistência, tá vendo? A partir do momento que ele forma essa resistência, muito trader é induzido a fazer o quê? Errar o time, entrar antes da hora, mas acertar o direcional. Acerta que o preço vai cair, aqui ele caiu forte, ó, seguindo o flow dessa movimentação de baixa. Então é um grande movimento de baixa que ele veio originando. E a gente tem aqui ele capturando a liquidez de quem entrou na resistência, enche aqui em cima de stop loss, forma uma piscina de liquidez entre a zona institucional e a região de real interesse, que é a zona institucional. O preço busca lá, olha o que ele fez aqui. Chegou pertinho da região e não pegou nela de novo, lembra? Isso é muito comum, pessoal. E aí você vai ver qual que está o stop ali entrando, aonde ele veio. Aliás, entrando no início da região, com o stop lá em cima, a gente está falando de 0,76%, ou seja, é um stop muito barato aqui para esse ativo. Muito barato, né? Então, você tem que entrar antes. Quando o stop está muito barato, você tem margem para entrar antes. Por quê? Porque muitas das vezes o preço faz isso, como eu mostrei em outro exemplo ele fazendo, igual você viu isso aqui. Se você reparar, você vai ver várias vezes. Talvez você já tenha ficado de fora de muito trade por conta disso. Então, entra antes quando o stop está fazendo sentido, quando o stop está barato. Quando ele está caro, aí não tem jeito. Você tem que entrar na região, ou então você tem que buscar até os 50% da região, porque o stop está muito caro por algum motivo, né? Aí não tem jeito, não tem o que fazer. Você não pode arriscar além da média, aí não tem como. Mas normalmente, cara, com esses refinamentos todos que a gente faz, nesse caso eu estou no gráfico de 5 minutos, tá? Com esses refinamentos todos que a gente faz, você encontra stops bem baratos, então você consegue entrar até um pouquinho antes e participar do movimento inevitavelmente. Isso que é muito importante, porque você já analisou todo o contexto, você já analisou todo o potencial, as probabilidades jogam a seu favor, você só precisa clicar no ponto certo, tá? Então entrar um pouquinho antes ajuda nisso. E aí, de fato, entrada aqui, stop em cima do máximo, para surfar esse movimento de baixa. A gente estava de olho nisso aqui no time da Excelência Trade 100% mapeado, olha só, a gente pode vir aqui, ó, foi agora, a criptomoedas, tá vendo? Todos os mercados a gente vai mapeando, e aí a gente vem aqui em altcoins, e a gente tem esse desenvolvimento aqui nessa cripto, que é a Link, olha lá, a gente mapeando ali a possibilidade, criou, formou a piscina de liquidez, vendeu no order block, pronto, tá pronto. Só você olhar, isso aqui foi alguns minutos antes, né? Vocês viram ali, ele veio, criou o cenário, vistou e BUM! Desencadeou a movimentação. Então peguem esses princípios, assista o vídeo novamente, pega essas características da movimentação, replique isso no seu gráfico com calma, com paciência, que você vai ver como que você vai encontrar cenários realmente prováveis, as probabilidades vão jogar a seu favor e você vai ter bons resultados consistentes, porque você tem um plano, segue o plano e você tem a autodisciplina para seguir e a clareza de executar. Fechou? Vamos junto, time. Qualquer dúvida, só me chamar. Fui! Valeu!